Olá pessoal, nós vamos começar a introduzir o nosso curso de História Intelectual Europeia e não há nada melhor do que lermos o prefácio que o Otto Maria Karpov fez aos irmãos Karamazov, Dostoiévski. Essa edição da José Olímpia aqui, tá? Vocês vão pagar o olho da cara, difícil de achar, e eu vou ler para vocês. Eu peço que vocês tenham paciência, são mais de 30 páginas e dificilmente vocês vão encontrar isso na internet. Alguém tem que digitalizar. É urgência isso aqui, porque é uma análise que vai tomar o Dostoiévski como um ensaio, né, que vai tomar o Dostoiévski como uma unidade que ele teria alcançado nos irmãos Karamazov, tá? Ali teria sido obra de síntese e, portanto, ponto de partida para nós estabelecermos o que é a Europa e o que é a Ásia. Então peço que tenham paciência e vamos iniciar aqui. Dostoiévski no mundo dos Karamazov, por Otto Maria Karpov. Dostoiévski é do pequeno número daqueles maiores escritores da literatura universal que pertencem a todos. Dante, Cervantes, Shakespeare, Goethe. Dostoiévski prestam-se às análises mais sutis e às interpretações mais engenhosas, mas resistem também à dissecção meio imbecil nos trechos seletos escolares, à admiração dos estetas mais requintados e às traduções mais truncadas para o uso das massas populares. Sim, esse é um problema sério, o problema da tradução de Dostoiévski. Geralmente ele é muito truncado, muito portuguesado e difícil de ler no Brasil, ou se não afrancesado, né? Agora há as traduções diretas do russo, mas eu não recomendo, tá? Todo mundo gosta dessas edições 34, eu não recomendo de forma alguma, eu prefiro ficar com o clássico aqui, tá? Oferecem versos, passagens, enredos que excitam a imaginação, se gravam na memória e se transformam em propriedade comum da humanidade culta e inculta. São escritores para todos. Aqui o Karpov está definido, então, quem são os maiores escritores. Se você não souber o que ler, então leia Goethe, leia Dostoiévski, leia Shakespeare, leia Cervantes e leia Dante. Esses atingiram a literatura universal. Essa influência dos Dante, dos Cervantes, de Shakespeare, de Goethe e Dostoiévski é bem diferente da influência exercida pelos escritores, seus contemporâneos muito mais lidos. Estes agem na dimensão horizontal, alcançando verdadeiros continentes de leitores, sem jamais chegar ao fundo da memória comum da humanidade. Aqueles estendem a sua influência mais pelo tempo do que pelo espaço, e a sua influência tem uma dimensão a mais, a profundidade. Onde os leitores ingênuos se deixam arrastar por enredos irresistíveis, os leitores literariamente exigentes descobrem o conhecimento mais profundo do coração humano. E um passo mais adiante, o pensador se encontra perante as forças que regem a história da humanidade e diante do último problema, daquele que Max Scheler, em título famoso, chamou o lugar do homem no universo. Karpov está definido aqui qual é a diferença de um grande escritor, de um escritor da literatura e de um escritor apenas que emocione as pessoas, né? Não é tanto o enredo, mas do que ele se trata, qual é o material, do que ele está trabalhando. E o Karpov está dizendo aqui que a diferença do grande escritor é que o grande escritor trata dos problemas da existência humana, né? Problemas que Max Scheler, por exemplo, trabalhou. Problemas que Max Scheler, por exemplo, trabalhou, né, nesse título famoso chamado O Lugar do Homem do Universo. Descobrir qual é o lugar do homem dentro da ordem cósmica. Dostoiévski é assim. Os seus romances são, antes de tudo, romances. Romances que se leem com a respiração suspensa. Pela preferência que dá ao elemento romanesco, aproxima-se às vezes do romance de aventuras e às mais das vezes do romance policial. Mas não pertence à fase da novela romanesca anterior ao romance moderno. Ao contrário, o romance de Dostoiévski é historicamente posterior ao romance realista que os ingleses e Balzac criaram. Ultrapassa-os pela dimensão da psicologia, é maior do que eles. Se todos os romances do russo parecem romances policiais, são do investigador das almas que nos revela, além dos crimes perpetrados, os crimes virtuais que dormem e nós outros como possibilidade. E enquanto se trata de romances de aventuras, são de aventuras espirituais, das quais a última seria a própria redenção do gênero humano. Esse é o tema central de Dostoiévski, a redenção do gênero humano. Anotem isso daí. Os irmãos Karamazov são assim. Um enorme romance policial, mas um romance policial carregado de poderosos estudos dos caracteres humanos. E essa psicologia serve para abrir as câmaras mais secretas das almas das personagens, para forçá-las a se revelarem em intermináveis discussões filosóficas tão características de Dostoiévski e que nos colocam em face dos últimos problemas da humanidade.
O enredo dos irmãos Karamazov é bastante complicado. Dostoiévski gostava muito de Georges Sand e Balzac, mas também de outros romancistas franceses inferiores, particularmente de Eugène Sue. Nos Mistérios de Paris e no Juif Errant, aprendeu a técnica de dilatar o enredo em milhares de páginas, complicando por meio de inúmeros episódios, enchendo os volumes com digressões extravagantes. Nos Irmãos Karamazov há uma porção de episódios assim, e dos mais importantes, que um editor cruel poderia arrancar sem perturbar a compreensão da ação principal. Aqueles monges no convento, os meninos em torno de Alyosha, até as duas protagonistas femininas, Grushenka e Katerina, não seriam indispensáveis à compreensão do drama da família Karamazov, drama que é realmente um romance policial. O velho Karamazov é um sujeito tão perverso, tão abjeto, que sua morte por homicídio não surpreende a ninguém, parece até o seu fim natural. Mas quem é o assassino? Segundo as investigações da polícia, trata-se de um assassínio qualificado, ou seja, trata-se de parricídio. O velho Karamazov, porém, tem 4 filhos, Ivan, Dmitri, Alyosha e o bastardo Smerdyakov. Alyosha é um menino, um anjo. Ivan é um sonhador, um espírito teórico incapaz de agir. Lançam-se todas as suspeitas sobre Dmitri, homem apaixonado, indisciplinado, que herdou os instintos selvagens do pai, com quem rivalizou em certas aventuras amorosas. Dmitri responderá a um processo sensacional, mas o verdadeiro assassino foi outro, e o verdadeiro culpado é Ivan, o pensador, o sonhador, inventando as teorias sutilmente subversivas que dirigiram a mão do criminoso. Trata-se então de um tremendo romance policial, cheio de paixões dramáticas em torno do mais horroroso dos crimes, o parricídio. O fato de que o autor encheu a obra com discussões sobre a relação entre a Igreja e o Estado e outras sobre a mística do cristianismo russo-bizantino não poderá modificar aquela definição sumária do romance, mas opõe-se outro fato decisivo. Os autores de romances policiais fazem sempre os maiores esforços para conferir às suas obras a aparência de verossimilhança. Os fatos narrados devem ser os mais comuns, familiares a todos nós, para ficarmos obrigados a acreditar no realismo das invenções do autor. Os romances policiais têm sempre a cor do noticiário dos jornais, e os mais espertos entre os fabricantes de tais produtos introduzem toda a técnica moderna que nos rodeia na vida cotidiana, as máquinas mais indispensáveis e os seus perigos imprevistos, como para dizermos: vejam só, a nossa vida é realmente assim. E jamais conseguem esse fim supremo dos seus esforços. Nunca o leitor se esquece de que se trata de invenções engenhosas. Processo e efeito de Dostoiévski são inteiramente contrários. Não se preocupa absolutamente com a verossimilhança. O ambiente que nos coloca não é um ambiente familiar das nossas ruas e casas, e sim um ambiente exótico em que esperamos a todo momento o inesperado, o que entre nós não acontece e de que seríamos incapazes. Contudo, o leitor de Dostoiévski sabe instintivamente que tudo aquilo é verdade. Certamente, aquele parricídio não aconteceu nunca. E é mais certo ainda que nós, os leitores, jamais cometeríamos tal crime. Nem seríamos capazes disso. Dostoiévski, porém, revela-nos que o crime, ou antes que todos os crimes, dormem em nós, outros como possibilidades, e convence-nos de tal maneira que acreditamos também na possibilidade da redenção que ele inventa para nós. Afinal, os fatos narrados num romance nunca são fatos reais, porque se trata de uma obra de ficção. Quando muito, são fatos possíveis. Dostoiévski chega a realizar esse máximo da arte de ficção, e nesse sentido, nisso ele é realista. Aos primeiros leitores de Dostoiévski da Europa, ele parecia bastante nebuloso, e até hoje a opinião prevalecente vê em Dostoiévski o mergulhador das trevas do subconsciente. Os russos nunca desconheceram o realista em Dostoiévski, o cronista mais fiel da sua vida do século XIX, e o próprio Dostoiévski dizia: chamam-me de psicólogo, mas eu não sou. Sou realista no sentido mais alto da palavra. Sou um realista da alma humana. Há realistas e realistas. O realismo de Dostoiévski, de certo, não é o realismo de Flaubert ou Émile Zola. Não tinha um gênio descritivo. Raramente nos fala das aparências exteriores das suas personagens, das caras, da roupa, da recordação. Todas elas nos parecem com as mesmas barbas, as mesmas peliças, as mesmas carapuças dos cossacos. Mas distinguimos bem as suas vozes diferentes naquelas grandes discussões,
assim como se distinguem os atores pela voz quando discutindo no palco escurecido. Tampouco Dostoiévski descreve os ambientes. A falta absoluta da paisagem russa na sua obra atribui-se ao fato de ele ter nascido na capital e vivido em grandes cidades, mas falta a paisagem urbana também. A sua Petersburgo, a sua Moscou, não se distinguem pelo aspecto das ruas e dos monumentos. A mais das vezes, não importa o lugar onde se passa a ação. Passa-se sempre em casas iguais ou antes em quartos iguais, lugares daquelas discussões. Poder-se-ia dizer que os quartos mal iluminados são tão escuros como as discussões. Mas ao fim das discussões há de repente um relâmpago que ilumina cruelmente o quarto, as fisionomias dos presentes, as janelas, as ruas e a cidade lá fora, e toda a imensa Rússia, teatro em que aquelas discussões teóricas se transformam em lutas vitais. Sem dizer palavras sobre os aspectos exteriores, o realista Dostoiévski dá o panorama mais complexo da Rússia, da situação política, das reivindicações sociais, das angústias econômicas, do ambiente intelectual, das disputas filosóficas e religiosas. Apenas os nossos olhos eram míopes, incapazes de distinguir os pormenores naquele imenso panorama escuro que se estende aos nossos pés quando subimos ao Monte Sacro do Starets. As torres brancas e as cúpulas de ouro da catedral resplandecem no céu azul. Trevas espessas e lá fora, em cima do turbilhão fantástico, as torres brancas e as cúpulas douradas da catedral. Eis o mundo dos irmãos Karamazov. É um mundo completo, tão completo que o leitor poderia viver durante anos dentro do muro desse mundo sem chegar a conhecê-lo completamente, a ponto de perder-se às vezes nos corredores entre os quartos escuros e entre as celas dos monges. Daí a numerosa série de análises que os críticos mais agudos têm realizado. Roteiros pelo mundo dos irmãos Karamazov. Acho que entre todas essas análises, só uma satisfaz realmente. Uma que fora da Rússia não é a mais das conhecidas. A do grande crítico Akim L. Volinsky, no seu livro O Reino dos Karamazov, publicado em Petersburgo em 1901. Pouco conhecido, embora traduzido para várias línguas. Então agora o Karpov vai colocar qual é a visão do crítico Volinsky. Em que consiste perguntarmos a superioridade do método analítico de Volinsky. Já se falou no realismo de Dostoiévski. Realismo que não é descritivo, não trabalha com a paisagem. Lembra-nos Michelangelo, o escultor que não se sentiu à vontade como pintor, incapaz de dar aos seus quadros o fundo paisagístico que a convenção exigia, encheu os espaços vazios com figuras com corpos nus, como no quadro da Santa Família, nos Uffizi de Florença. Seria inútil a pretensão de descrever as paisagens de Michelangelo. Volinsky tampouco descreve as paisagens reais no mundo dos irmãos Karamazov. Prefere a análise psicológica dos personagens, e ao fim dessa análise, que será conveniente acompanhar, o leitor estará perfeitamente familiarizado com o ambiente. Entrar no palácio, pela porta principal, significa chegar imediatamente aos luxuosos salões, sem tomar conhecimento dos gabinetes de trabalho, dos quartos de dormir, da cozinha, e isso significa desconhecer o fundo dessa casa, Eis talvez o motivo por que Volinsky prefere, penetrando na casa dos Karamazov, começar pelo conhecimento de uma personagem secundária, Katerina Ivanova. A noiva de Dmitri não chega a ser personagem principal, sujeito da ação. Ao contrário, apenas se torna objeto de humilhações contínuas. O fato é algo surpreendente, porque em toda a obra de Dostoiévski, a beleza feminina é título para entrar num primeiro plano. E Katerina é apresentada como muito bela, mas trata-se de uma beleza, por assim dizer, puramente humana, isto é, nem divina, nem diabólica. Uma beleza sem êxtases sobre-humanos, nem infra-humanos. Uma beleza racional que se satisfaz a si mesma, daí ao orgulho que se esconde na alma de Katerina, expondo aquelas humilhações. Katerina não entende as paixões violentas que caracterizam o mundo karamazoviano e ela fica à margem. A beleza de Grushenka, como Grushenka eu lembro da Maria Schell, atriz belíssima, que fez o filme dos irmãos Karamazov, que eu recomendo a todos, tá? Um filme clássico dos anos 50, fabuloso. A beleza de Grushenka, porém, é maligna, é diabólica, diferente da Katerina, E este fato lhe vale a honra de encontrar-se no centro do romance. Do ponto de vista da técnica novelística, Grushenka é até a personagem principal dos irmãos Karamazov, que é romance de cura e salvação do pecador. Deixa eu arrumar aqui a câmera. A grande orgia em Mokroe é a cena central da obra,
e o momento em que Grutchenka se senta no colo de Alyosha é o momento do maior perigo. A vitória do diabo está próxima. A vitória do diabo está próxima. Mas nesse momento chega a notícia da morte do Starets. Starets, dentro da Igreja Ortodoxa, são os monges, né? Só que na Igreja Ortodoxa eles têm uma vivência dentro da vida pública, de modo que a confissão dentro dessa é feita de uma forma mais social, ou seja, eles entram dentro da tua casa, ao convívio com dentro da igreja russa, ao convívio com a civilização, tá? Eles não ficam isolados dentro da igreja, não é você que vai procurá-los, você até vai procurá-los, né, também, mas há um maior contato direto com a população do que, por exemplo, ficou no catolicismo, tá? Eles não estão só prontos dentro da igreja, mas estão o tempo todo rodeando a vida cotidiana. Então as confissões são mais públicas, que eu acho que traz coisas melhores e também traz situações piores, né? Primeiro pela invasão da privacidade, né? E Grutchenka, movida de repente pela emoção de respeito em face da morte do santo, salta do colo do Alyosha. Ali foi uma situação perigosa, né? O demônio estava sentado no colo do santo. O perigo passou. Não se trata, porém, de uma emoção momentânea. A vertigem da embriaguez de Mokroe chega apenas a certo humanitarismo. Muito vago. Perdoar a todo mundo é um sentimento comum dos bêbados. Mais tarde, porém, Grutchenka jurará a inocência de Dmitri e, confirmando o juramento, faz o sinal da cruz. A sua redenção está em caminho. Da beleza diabólica de Grutchenka irradia uma aura que envolve todos os Karamazov. Quem pretende, porém, encher ele sozinho todo esse espaço de volúpia é o velho Fyodor Karamazov. Quanto ao tamanho, pouco lhe falta para isso. É uma enorme massa de carne. Mas é fraco. É um velho impotente. Tem a cobiça típica dos velhos, esconde sua perversidade maliciosa sob certo sentimentalismo fingido, gosta de falar em diminutivos, está sempre na iminência de chorar, esvaizada sua vida, vive em alucinações, em aventura da imaginação. Consegue ainda enganar os outros, mas não a si mesmo, porque o velho Karamazov é muito inteligente. Dirigindo essa inteligência contra si mesmo, reconhece a própria impotência, ridiculariza-se com um cinismo incrível, torna-se palhaço dos outros e chega a humilhar-se. Nessa auto-humilhação, existe, porém, como na embriaguez de Grutchenka, uma coisa mais séria. Consciente da sua própria baixeza, o velho não pode compreender a sua existência tão pouco real, sem fundamento, em outra realidade superior. Está longe de crer em Deus, que lhe parece uma lenda para o uso dos camponeses ignorantes. Mas as lendas têm, em geral, algum fundamento. Por isso o velho Karamazov não pensa em tornar-se fanático do ateísmo. Ao contrário, acha que essa história de Deus é de utilidade prática, inofensiva. E por que não deixá-la, se não há muita certeza sobre isso? Vive como brasileiro, né? Tanto faz, tanto fez, né? Afinal, crença e incredulidade coabitam pacatamente no cérebro anárquico do velho, aconselhando-o a deixar tudo como está. E nesse conservantismo insincero, o velhaco sujo é bem um russo à maneira antiga. Esse é o russo típico clássico, tá? Que muitos autores que acreditavam na Rússia antiga, né? Eslavófilos, né? Tomaram uma surpresa com o fato de ver os tipos e atos. Nós vamos ver isso quando nós lermos o Orlando Figes, que se praticavam, que os camponeses se praticavam. Daí eles começaram a perder a crença de que a cura da Rússia seria pelos camponeses, né? Pelos hábitos rudes que eles praticavam, inclusive batendo nas mulheres, que era muito comum nas relações sexuais, espancarem as mulheres junto. Esse é um modelo, né, do velho tipo russo, que tem uma religião insincera, na verdade. Fyodor Karamazov legou o anarquismo cerebral ao filho mais velho Dmitri, mas em tudo mais Dmitri é o contrário do pai. Não é fraco, é de uma energia indomável que se manifesta bruscamente.
O pai ri gostosamente dá gargalhadas longas. O riso do filho é abrupto, convulsivo e expressão dos seus conflitos íntimos entre o divino e o diabólico. O sentimentalismo de Dmitri não é fingido. Fala com ênfase sonora, gosta de empregar metáforas cheias de romantismo, cita versos patéticos de Schiller, é capaz de entusiasmar-se declamando hinos de exaltação religiosa, mas logo cai na vulgaridade. A sua expressão característica é, de repente, o seu entusiasmo tem algumas coisas de histérico. Como o pai é devasso, sujo e cruel. É, porém, capaz de sentimentos de ternura e de respeito. Incoerente como é, não mataria o pai, a quem odeia, mas infelizmente ele fala disso publicamente, que gostaria de matar o pai. Inconsequente como o seu ódio é o seu entusiasmo. Ama o povo russo, mas a redenção política e social afigura-se-lhe também de repente por um ato de inconsequência histórica. Para os europeus, a utopia significa o fim do processo histórico. Presta atenção. Para o russo Dmitri, a utopia significa, o conceito é tipicamente russo, hein? Saltar de repente no processo histórico. Há uma diferença muito grande aqui entre a Europa e a Rússia. Tá? O cristianismo ocidental sempre acreditou, né, que a nossa utopia é o fim da história, o fim do processo histórico, que Jesus Cristo irá voltar e irá eliminar a história, né, a história irá acabar. No caso russo é o salto da história, o salto de repente do processo histórico. Ou seja, é preciso eliminar o obstáculo histórico que obstrui o caminho para Deus. Dmitri é no fundo um bom sujeito, será salvo, e para isso contribuirá o próprio obstáculo histórico. São as circunstâncias, né? O obstáculo histórico, nesse caso, é o Estado que faz o processo criminal de Dmitri. O assunto do romance é um erro de justiça, como na Ressurreição, né, de Tolstói. Cai lá, os juízes e o promotor público, cheios de erudição jurídica, enganam-se brutalmente porque são homenzinhos sem compreensão humana. Mas Dostoiévski resiste à tentação de fazer sátira barata contra a justiça. Pode abrir mão desse expediente porque o seu fim, a salvação de Dmitri, exige a condenação como um meio de purificação. Os juízes togados estão errados porque não entendem de psicologia, porque a sua falsa erudição europeizada os impede de compreender o filho do povo russo, que é Dmitri, apesar de ser descendente de senhores e oficial do exército. Quem está certo são os jurados, simples camponeses que condenam Dmitri porque não simpatizam com o filho do senhor e oficial devasso. Deste modo, condenando injustamente, o povo se vinga e ao mesmo tempo faz justiça. Condena os crimes possíveis de Dmitri, a parte maligna da sua natureza, e com isso arranja ao injustiçado os sofrimentos dos quais ele precisa para se purificar. Nesta altura, é preciso interromper a análise psicológica de Volinsky para apontar o ponto importante em que toca sem esclarecer. Os juízes que, conforme a sua ciência, deveriam absolver o réu, condenariam-no com isso à perdição certa. Os jurados, pronunciando a sentença injusta, fazem justiça a Dmitri, que só pela injustiça chegará à justiça devida. Isso me lembra muito o Heinrich von Kleist. Leiam, né? Quase todos os livros dele tratam disso, né? Escritor alemão. Só pela injustiça se chegará à justiça devida. Tudo isso parece muito complicado, e essa dialética entre justiça e injustiça é realmente complicada. É a dialética do aparente romance policial. É o verdadeiro assunto do romance, que está ligado de maneira admirável a outro assunto, ao destino do povo russo. Então agora o Karpov ele vai como uma cebola. Existem várias camadas. Então essa do romance policial é uma primeira camada, que está na obra do Dostoiévski. Aí depois existe uma segunda camada, que o Volinsky trabalhou, a camada psicológica dos personagens. Agora o Karpov vai entrar numa terceira camada, que ele diz, essa é realmente a estrutura do romance, que é na verdade a diferença entre o povo russo, né, e o povo europeu. Para o Dostoiévski essa diferença é fundamental. Tá? Pouco antes, Dmitri falou alto, enfaticamente, do seu amor pelo povo russo. E agora, na escuridão noturna do interrogatório em Mokroe, as pobres casinhas dos camponeses revelam-lhe o seu futuro, o seu destino junto àquele povo, participando realmente da sua miséria. Dmitri não será povo antes de se irmanar a ele no sofrimento do presídio. Deixa eu ver aqui se eu continuo mais um pouco.
para essa primeira parte. Tá, eu vou parar esse daqui e eu vou fazendo em várias partes pra... Acho que é melhor, né? Para o pessoal assistir e ir parando, tá? A gente já continua daqui a pouco.